Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Abner, membro do MBL, sou um porta-voz aqui do Espírito Santo. Eu vim trazer algumas notícias para vocês, né? E nós vamos falar um pouco desse rapaz aí que tá aparecendo na imagem. Vamos lá para o primeiro ponto. Esse aí é Renato Casagrande. E eu vou falar, esse cara, ele não é coisa que cheira bem, tudo mais. Ele é da mesma turminha que o PT. Essas duas jovens morreram um tempo atrás. Aqui eu vou trazer algo que vai falar muito. Essa situação que o Espírito Santo tá virando é a mesma do que o Nordeste. O Renato Casagrande, ele falou que ia prender os envolvidos. Simplesmente o que aconteceu? Numa noite, duas facções trocando tiro. Teria, numa troca ali, teria matado essas duas jovens. Uma de 15 e uma de 31 anos. Essa de 15, chamada Sofia, ela estava saindo da igreja junto com a família dela, indo no percurso para casa. Simplesmente o Renato Casagrande simplesmente falou assim, não, nós vamos prender, pá, vamos montar um esquema todo, vamos prender, beleza. Só que ele usou um argumento, depois de algumas semanas, simplesmente falando a família dessa jovem, a qual estava saindo da igreja, indo para casa, simplesmente tinha envolvimento com tráfico. Ele usou esse argumento para soltar as pessoas que estavam envolvidas, soltou algumas, outras tiveram a pena diminuída, e simplesmente esse cara é isso. Ele apoia muito o outro lado, sim, do crime. Esse cara não tem nada de bom. Veja só, isso daqui é uma imagem, aí, resumidamente, sobre Exu e Pombagira. Isso aqui é um símbolo, simplesmente o que acontece. O PT vem querendo proibir o uso das Bíblias dentro das escolas. E ele, para fazer que nem o lá Bahia, se não me engano, que botou uma imagem de Iemanjá, aquele quis botar um negócio de Exu. Só que qual é a diferença de lá pra cá? Ele estava obrigando as crianças a prestarem reverência diante dessa imagem. Sim, diante dessa imagem. Ele estava obrigando as crianças, simplesmente passar ali, pum, obrigar. Esse é um dos pontos maiores de lá pra cá. Se eu não me engano, foi na Bahia, uma cidade do exterior ali que botou uma imagem gigante de Iemanjá. E aqui ele botou essa de Exu e tava obrigando as pessoas. E não é só isso. Depois disso daqui, várias escolas, muros aparecendo pichado, dizendo Deus morto e Exu vivo. Claramente, depois que ele fez isso. Loucura. E aí depois, já para não bastar, 40 anos, esse cara safado do Casagrande vem apoiando a MST. A MST invade sua casa, sua propriedade, sua chácara, fazenda, te expulsa. Nem que tenha que bater em você, no seu filho, ou seja lá quem for, dando porrada e facada. Não importa. Eles vão usar um método ou outro. Simplesmente ele apoia por 40 anos. 40 anos. E ele apoia, e quem vai lá é o pessoal da UFS, que é uma outra faculdade ligada aí à esquerda, muito bem à esquerda. Simplesmente se você for um cristão lá, ou um cara de direita, bem possível que você tem que ficar calado na maioria das vezes, porque senão o pau quebra. A UFS já teve muitos envolvimentos aí, muitos envolvimentos com agressões e coisas do tipo. E a MST é isso. A MST vem fazendo aqui o Estado simplesmente perder. Por quê? Porque esse cidadão está apoiando a MST. Né? E não é só isso. Vocês lembram agora há pouco que eu falei? Ele falou que a família da Sofia estava envolvida no tráfico para soltar os traficantes. E você sabe mais o que ele fez? Está tirando os policiais do estado para colocar tokens, né? São tokens que ficam ali vigiando de 4 por 48, 100% na ativa. Só que para isso funcionar 100%, você tem que chegar lá perto e apertar um botão. Só que uma pessoa que está correndo perigo vai sair correndo para um lado de uma câmera dessa? Não vai, né? Não vai. E aí ele diminui o poder da polícia, diminui e cresce o do tráfico. É isso que ele faz. Isso aí vocês vão ver, né? Agora, ó, o governador vetou um projeto de lei, tinha como objetivo punir invasores de terras, ou seja, a MST. E não é só isso, a Secretaria do Estado de Direitos Humanos já recebeu vários representantes da MST, sacou? Então ele tá lado a lado com a MST. A MST invadiu um prédio gigante aqui em Vitória, que é uma das cidades possivelmente mais importantes aqui do estado. Simplesmente ele cagou e andou. Tinha que ter mais policial lá para expulsar aqueles vândalos, mas não tinha policial suficiente, né? Não tinha, ficaram lá, fizeram o que quiseram, pintaram e bordaram
Por muito custo, né, os policiais conseguiram expulsar. Mas um custo, assim, absurdo. E aí, possivelmente os policiais até foram tirados de circulação. Vocês vão ver agora. Delegado que prendeu o maior traficante do estado do Espírito Santo perde cargo de chefia. Olha que loucura. Isso aqui, ele literalmente perdeu o cargo de delegado. Ele foi tirado do cargo dele. O cara estudou, fez direito, fez tudo, passou no concurso, foi possivelmente um ótimo policial e estava no seu cargo. Nessa época que possivelmente ele prendeu o famoso Marujo, que era do primeiro comando de Vitória, e aí o cara é tirado. Não sei se vocês lembram, né? Em 2018, o estado aqui do Espírito Santo, ele literalmente paralisou. Fizeram greve porque o salário não era bom. E até hoje não é bom. Por quê? Porque o governador Casagrande não libera, sacou? Não libera verba para literalmente ter novas viaturas, não libera verba para poder ter novos fuzis, não libera verba para nada. Portanto, que você for comparar, possivelmente entre estados, o Espírito Santo possivelmente está em top 5, pelo menos, aí que mais faz blitz. Por quê? Porque isso tem que arrecadar de algum lugar. Botar ali dinheiro para circular dentro ali da instituição, né? Porque se depender do governador, misericórdia, tamo ruim das pernas. E isso aí não é a primeira vez, não é a segunda. 90% das PM que parou em 2018, 90% foram tirados dos cargos. Por quê? Porque o safado tava botando dinheiro no rabo da MST, mas não tava botando dinheiro ali pra circular dentro das polícias. Não é só a PM, como também a própria Polícia Civil, né? Cara, a polícia aqui federal, vai, andava com uns carros bem esquisitos. Vê, essa é tenso. Da própria Polícia Federal é ruim. Veio trocar há pouco tempo agora. E isso aí que vem cada vez mais deixando a desejar. Simplesmente é um cara que fala, não, eu apoio o Bolsonaro. Ele mesmo já falou algumas vezes, mas só que nas atitudes ele é outra pessoa, né? E isso aqui, né, essa última notícia, é do pessoal da Bahia. Resolveu entrar com uma ação para a justiça proibir a Bíblia nas escolas. Você não vai poder, não sei como eles vão fazer isso, né? Mas possivelmente vai ter alguém ali vigiando, alguém que possivelmente vai meter a mão na sua mochila para ver se você está entrando ou não com a Bíblia, tá? Ali para dentro da escola. E isso daqui, eu vou falar uma coisa. Você que é cristão e vota na esquerda, você não é cristão. Por causa disso aqui, pessoal do PSDB, PT, todo mundo tá misturado. Todo mundo junto, fazendo o que a Bíblia seja proibida. Isso começa por Nordeste, porque o Nordeste é o ponto praticamente fraco, beleza? Onde que não chegam muitas notícias, onde que a internet é ruim, onde praticamente 90% das coisas é ruim. Portanto, que o tráfego que decide lá o que você faz. Lá, você tem que usar a própria internet do Comando Vermelho, senão você é morto. Lá você não pode andar com camisa, por exemplo, da Nike ou da Adidas, por causa do símbolo deles, né? Eles relacionam tudo à facção. Então, dependendo, você vai morrer. Vale a pena também lembrar que o próprio, se não me engano, foi o governador da Bahia que soltou um membro lá do tráfico. Simplesmente depois voltou para uma cidade, deixou a cidade literalmente, o cara saiu num dia, em uma semana, o cara devastou uma cidade, fechou algumas igrejas e ameaçou um padre. Portanto, uma igreja católica está fechada. E possivelmente o Renato Casagrande, que é um super apoiador de tudo que acontece na Bahia, de tudo, literalmente, ele possivelmente botou aquele símbolo, fazendo as crianças a se reverenciar pelo símbolo lá de Exu, por causa disso aqui. Ele tá proibindo lá, e aqui ele começa a trair outras coisas. Não duvido nada que daqui a um tempo, né, ele venha fazer outras coisas para tentar proibir também. Não, sem sombra de dúvida. Vale lembrar que isso aí tá sendo já falado, inclusive o pessoal, mas a bancada toda a esquerda ali estão tentando fazer isso o mais rápido possível, antes das eleições do ano que vem. E você não vê ninguém falando sobre isso. Você não vê nenhum pastor, ninguém da igreja falando sobre isso, sacou? E o maior alvo deles lá no Nordeste é literalmente a Assembleia. Por quê? Porque muitos pastores de lá vêm falando muita verdade sobre o pessoal e a esquerda. Só que muitas pessoas não estão acordando. E aqui é a mesma coisa. Renato Casagrande bate palma quando alguém morre de alguma igreja, como você pode ver ali. Mas aí quando o policial faz sua própria função, que é prender, literalmente ele perde o cargo. Por quê? Porque ele cumpriu sua função. É a mesma coisa do traficante. O Casagrande está do lado do traficante. Simplesmente o cara deixa roubar, deixa estrupar isso aí. E pronto. E vai soltar. A pessoa que morreu que está errada, mas o traficante está certo.
Isso é doideira. Tá na hora da gente acordar e botar realmente pessoas que queiram mudar o Brasil. A gente não pode deixar o poder na mão desses malucos, desses doidos, retardados, mental, no poder. Então, curte, me segue aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.